E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de ler um clássico dos nossos tempos, Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho do autor. O Yuval Noah Harari é um historiador, ele atua como professor titular no Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é especializado em História Mundial e dos processos da macrohistória, né? Ele também escreveu outros livros como Homo Deus, que também ficou muito famoso, né? Uma breve história do amanhã, e também o livro 21 lições para o século XXI. Teve até um lançamento mais recente dele, que chama Nexus. Eu acredito que o Harari ficou famoso também pela sua capacidade de falar sobre temas complexos, né, de maneira muito acessível, e o que torna ele uma figura muito proeminente no cenário intelectual contemporâneo, vamos dizer assim. Ele é frequentemente chamado, né, para entrevistas, ele acaba falando bastante sobre os conflitos globais que a gente tem ultimamente, né, não só do seu país de origem, que é Israel, né, mas também entre muitos outros. E ele também é um cara bastante preocupado com o avanço da tecnologia, né, principalmente das Big Techs, e o poder que elas podem ter sobre nós. Bom, vamos aqui então comentar sobre o livro. Primeira parte é a Revolução Cognitiva, né? Que o primeiro capítulo é Um Animal Insignificante. Aqui é muito interessante, ele começa falando sobre a história do universo, né? Até os hominídeos e os seres humanos, outros hominídeos que os seres humanos tiveram que conviver ao longo do tempo, ao longo da evolução, como, por exemplo, o Homo de Neandertal, né? Ele também acaba comentando sobre o custo do cérebro, custo energético, e respondendo às perguntas, por exemplo, como que o ser humano conseguiu atingir o topo da cadeia alimentar. É um capítulo que fala bastante sobre como os laços sociais acontecem, fala sobre a descoberta do fogo, fala do espalhamento dos sapiens em torno do planeta Terra. São capítulos muito interessantes, e no que diz respeito às relações sociais, eu acho que essa parte do conflito social, né, é a parte que eu acho que é o mais interessante dessa primeira parte. Bom, depois da próxima parte, a Árvore do Conhecimento, ele fala sobre a revolução cognitiva, né, de 70 a 30 mil anos atrás que os sapiens tiveram. Então ele fala da questão da nossa linguagem versátil e simbólica, o que diferencia mais a gente dos outros animais, essa nossa capacidade de conseguir ter abstração, né, de falar sobre coisas que não existem. A gente acredita em ficções, a gente cria histórias, né, para contar e fazer uma coalizão de grupo, né? Ele até fala um pouquinho da questão da importância da fofoca, inclusive, nisso. Porque se você parar pra pensar em outros seres vivos, eles acabam privilegiando uma questão de parentesco muito grande, né? Até vai ter um vídeo do livro do Richard Dawkins sobre isso, mas os animais, de certa maneira, eles acabam privilegiando mais quem tem mais parentesco com eles, né? Então isso seria uma tendência nossa também. Mas pelo fato de a gente acreditar em mitos em comum, compartilhar ideias em comum, a gente pode se unir em prol de uma coisa maior do que a hereditariedade, por exemplo. Então a gente pode acreditar em religiões, em outros mitos, que portanto fortalecem o grupo e une pessoas que você não esperaria, vamos dizer assim. Existe um limite, entre aspas, de quantas pessoas a gente pode conhecer. Provavelmente você não conhece mais do que 150 pessoas, né? Ou em média mais ou menos isso. É isso que a gente conhece, né? Então, grupos maiores do que isso, a sociedade, ela meio que se desestabiliza, né? E então você precisa desses grandes mitos para unir grandes povos. Acho que é um pouco que o Haidt fala também naquele livro dele, A Mente Moralista. Ele também comenta da lenda da Peugeot, né? Ele fala, por exemplo, dá o exemplo da Peugeot, né? Que a Peugeot é uma empresa, só que ela existe por conta de uma espécie de imaginação coletiva, né? Ela não existe materialmente falando. Ele comenta sobre a ascensão dessas empresas de responsabilidade limitada, né? Como isso foi importante, por exemplo, pro desenvolvimento do capitalismo, por exemplo. Então, por exemplo, se sua empresa não tivesse dando certo, acontecesse alguma coisa de muito ruim antigamente, você matava as pessoas que... Não matava, mas, por exemplo, punia as pessoas que eram donas daquelas empresas, né? E agora você não punia exatamente as pessoas, e sim as empresas, de uma coisa mais imaterial, mais abstrata. E isso deu mais incentivos que as pessoas pudessem empreender. Desde a Revolução Cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade dual. Por um lado, a realidade objetiva dos rios, das árvores e dos leões. Por outro, a realidade imaginada de deuses, nações e corporações. Ele também fala sobre a superação do genoma, né, que o poder que a cultura tem. Ele até fala disso em algum momento também mais frente do livro, do tipo que a gente sempre ficou preso à nossa biologia, né, durante boa parte da evolução. Mas por conta dessa capacidade dos sapiens conseguir pensar de maneira mais abstrata, a gente atua no mundo de certa maneira que não beneficia nossos genes, por exemplo. Então atos como autofinalização ou se
ou dar a vida pela nação, por exemplo, né? Então, bem interessante também. Bom, o próximo capítulo, Um Dia na Vida de Adão e Eva, ele começa falando sobre como era os seres humanos no passado, como eles conviviam, né? Vai acabar falando sobre a questão, por exemplo, da propriedade privada, que não existia, né? Você tinha uma sociedade muito mais igualitária ali, onde os bens em comum eram de todo mundo. Ele também questiona essa questão da monogamia, que também não era tão presente, igual a gente tá acostumado aqui na sociedade ocidental, por exemplo. A mesma questão da paternidade, né? Até que você tem aquelas tribos que os filhos, não só exatamente do pai e da mãe, mas sim de toda a comunidade, de certa maneira, né? Então a avó vai cuidar, o parente da avó, o vizinho, então você tem aquela comunidade muito mais presente, muito mais, com uma coalizão muito grande, né? E nesse capítulo ele começa a falar também dessa ideia das evidências arqueológicas que a gente tem, e também aqui que ele começa a expressar um certo ceticismo com relação às evidências arqueológicas que existem, né? Principalmente quando elas tentam criar grandes narrativas a respeito do passado, né? Ele diz que com as evidências que a gente tem, a gente não pode fazer esse tipo de assunção. Claro que as evidências arqueológicas demonstram algumas coisas de maneira muito objetiva, né? Como a idade, por exemplo, dos seres vivos e tudo mais, ou quando a idade dos fósseis, por exemplo. Mas certamente algumas narrativas, o que eles acreditavam, por exemplo, é mais complicado. Ele também comenta os hábitos dos caçadores-coletores frente aos hábitos modernos, questão da nutrição, né, da monocultura que aconteceu, né, porque questão da alimentação, por exemplo, né, então os caçadores-coletores tinham uma dieta muito mais variável, a gente consegue até medir isso hoje em dia com os caçadores-coletores que existem hoje em dia, e conforme você vai para a agricultura, a dieta começou a ficar mais restrita, né? Isso invariavelmente dá problema, a falta de sais minerais diversos, de vitaminas diversas. Também comenta a questão do clima, né? Quando você começa a depender muito da agricultura, qualquer oscilação no clima, por exemplo, era muito ruim. Além também de esses pequenos grupos acabar evitando epidemias globais, né? Porque se tinha algum tipo de doença, aquela doença acabava sendo restrita àquela população e não passada adiante, né? E depois que você tem muitos grupos sociais convivendo entre si, a chance de uma epidemia acontecer é muito maior. Ele também comenta de que os caçadores e coletores tinham alguns hábitos repugnantes, né? Se não me engano, ele fala até que, por exemplo, eles acabavam matando os idosos com machado, porque eles não eram mais produtivos, de certa maneira, vamos dizer assim. Também comenta a questão do animismo e como isso foi importante, né? Uma relação simbólica importante. Ele também questiona as evidências de se a sociedade era muito pacífica ou não, porque existe essa discussão também, né? Daquela ideia do bom selvagem, né? De que, enfim, a sociedade não ocidentalizada era pacífica e não necessariamente isso é o caso. E traz bastante essa questão da biologia, né? Que é uma coisa que eu vou falar depois como elogio ao livro. Bom, o próximo capítulo, a inundação. Esse capítulo é bem legal, ele fala sobre as extinções que o Homo sapiens acabou causando, né? Então, porque você tem uma discussão porque o que acontece no registro fóssil, né, de registro ecológico e de que a gente sabe das espécies que existem hoje, como elas estão indo para a extinção, você tem duas explicações possíveis, majoritariamente, vamos dizer assim, que é o clima e o Homo sapiens. O Harari mostra que, na verdade, é muito mais plausível que o Homo sapiens extinguiu boa parte da fauna e da flora de quase todas as regiões que ele acabou ocupando. Aqueles mamíferos acabaram sendo extintos justamente quando o Homo sapiens chega naquela região, por exemplo, e de que as explicações, por exemplo, das eras glaciais, elas é meio difícil de você levar em consideração, porque elas sempre aconteceram, né, durante a história da Terra, mas justamente quando o Homo sapiens chega no lugar, a fauna acaba sendo extinta, a grande fauna principalmente. E outras perguntas também, né, porque se fosse uma questão do clima, por exemplo, os animais marinhos, eles permaneceram, né? Por que o clima não afetou eles em algum nível, por exemplo? Então ele questiona essa questão de isentar o Homo sapiens de ter feito essas extinções, né? Então a gente é culpado sim. Bom, a parte 2, a Revolução Agrícola, e ele começa falando com o capítulo A Maior Fraude da História. Esse aqui talvez seja um dos capítulos mais interessantes, porque eu acho que é o capítulo onde ele tece mais a argumentação dele. Eu acho que ele suscita coisas novas. Ele começa argumentando que, na verdade, a Revolução Agrícola foi horrível. Ele volta a falar sobre a questão das dietas, né, onde a gente teve uma dieta muito mais restrita depois da agricultura. Também sobre o tempo como os caçadores-coletores passavam, né,
que antes era uma atividade muito mais íntima com a natureza. Então aqui ele fala, eles passavam tempo com atividades mais variadas e estimulantes e estavam menos expostos à ameaça de fome e doença. E que depois da agricultura, né, em vez disso, o que aconteceu foi explosões populacionais e elites favorecidas, né, porque em caçadores-coletores você não tem diferenciação de hierarquias sociais, vamos dizer assim, pelo menos não tão grande. Ele fala também, novamente, então, da dieta, né? Ele também comenta que as tarefas agrícolas demandavam tanto tempo que as pessoas tinham que ficar naquele lugar pro resto da vida, né? E por conta disso, a população acabou aumentando bastante, né? Só porque o intervalo de tempo que você pode ter filho aumenta. Quando você é caçador-coletor, você não pode criar o filho ao mesmo tempo que você se desloca o tempo todo, né? Então você acaba ficando mais restrito, gerando mais pessoas, e mais pessoas precisam de mais comida, você precisa de plantar mais, depender mais daquela comida. Então, por exemplo, se acontecesse algum tipo de catástrofe, né, nas plantações, por exemplo, todo mundo morria, não tinha outra fonte, né? Nessa transição entre os caçadores-coletores para as sociedades agrícolas, você acaba perdendo as habilidades de caça, por exemplo, outras maneiras de obter recursos. Então as pessoas acabaram esquecendo como que era viver sem agricultura. Então se acontecer alguma coisa de ruim com a agricultura, você basicamente morria e não tinha mais o que fazer. Não é o mesmo caso para as sociedades caçadores-coletores. Ele também comenta que com a questão da agricultura, as pessoas acabaram ficando mais violentas, mais guerras aconteceram, porque você tinha que proteger aquele território até o fim da sua vida, né? Então, ou você protegia aquele seu território de pessoas que iam roubar, ou você morria. Ou você morria, entende? Então você tinha que lutar até a morte. Em contrapartida, em sociedades caçadoras-coletoras, isso não acontecia. Porque se acontecesse algum tipo de conflito, simplesmente essa sociedade podia se deslocar para alguma outra região, já que eles eram hábeis suficientes para se virarem lá. Então, individualmente, a agricultura não ofereceu nada para os Homo sapiens, mas enquanto espécie sim, que ela pôde se espalhar muito mais, né? E aumentou muito a população depois disso, muito mesmo. É uma das grandes evoluções da humanidade, né? Você passou aí 200 mil anos vivendo como caçadores-coletores, né? E de repente o boom, de repente depois da agricultura, você tem um boom populacional muito grande. Ele comenta uma partezinha que é bem legal da armadilha do luxo aqui, que essa mudança acontece em etapas, né? Ele começa a explicar como que aconteceu essa mudança. Ele comenta que essas mudanças foram graduais e ninguém foi percebendo que isso foi acontecendo. As pessoas não eram capazes de compreender as consequências das suas decisões. Ele até comenta aqui que uma vez que as pessoas se acostumam a um certo luxo, elas dão como garantido, né? Passam a contar com ele. E acabam por chegar a um ponto em que não podem viver sem. Então isso foi uma espécie de armadilha, né? Que as sociedades caçadoras-coletoras tiveram. Então mesmo que eles tivessem, claro, que eu acho que não aconteceu esse tipo de coisa, uma reflexão do tipo, vamos voltar às origens, então, isso já não era mais possível, porque elas não queriam abdicar de alguns benefícios da agricultura, né, como ficar no mesmo lugar, né, mas elas não sabiam que, a grosso modo, isso era mais ruim do que bom. Ele também fala sobre os animais aqui, bastante nesse capítulo, né, então, essas partes que o Harari fala sobre os bichos, talvez as partes mais difíceis de ler, assim, porque ele não mede palavra para falar o que as pessoas fazem com os animais, né? Então ele fala bastante sobre veganismo e sobre vegetarianismo e sobre principalmente os sofrimentos dos animais, né? Que acabaram sofrendo muito mais por conta disso, né? Então ele dá vários exemplos até hoje do que a gente faz com os bichos. E também uma discussão um pouco ética sobre comer carne também. Próximo capítulo, Construindo Pirâmides. Aqui ele fala que ao longo do tempo a gente se tornou muito mais ansioso. Então você tem esse advento da preocupação com o futuro constante agora, né? Os agricultores dependiam das chuvas. Será que elas vão acontecer? Será que elas vão ser o suficiente? Que isso traz muito estresse. E também acaba comentando, né, a questão social. Em toda parte brotaram governantes e elites vendo do excedente dos camponeses e deixando o mínimo para a subsistência, né? Porque você começou a ter as classes hierarquizadas, né? Onde alguns tinham que plantar pro resto da vida e outras pessoas poderiam exercer outras atividades sem trabalhar. Ele volta a falar sobre essa ordem imaginada, né, onde as pessoas podem ser capazes de colaborar por conta dos mitos partilhados, né? Então volta essa questão dos mitos. Fala aqui também que a respeito da cooperação, né, que a maior parte das redes de cooperação foi concebida para opressão e para exploração. Ele comenta também sobre o Código de Hammurabi. Aqui ele começa a falar também sobre os direitos humanos, que é uma coisa que ele vai falar bastante, né? Então ele fala sobre como que era a crença na época medieval, né? Então ele fala sobre aquela questão
das hierarquias sociais e que as pessoas tinham que lutar pela honra delas, né? Que o nome das pessoas era muito importante. Então, por exemplo, desde muito cedo era ensinado aos filhos a honrar o nome da família, né? Porque era o nome que dava a confiança social que aquela família podia prosperar. Então, sei lá, a família vendia peixe e eles eram conhecidos por conta disso. Então, você era obrigado também a ser um pescador pro resto da sua vida. E sua sobrevivência dependiam disso, né? E depois ele fala também do romantismo, né? Dos mitos românticos, né? E como isso estava ligado a uma questão mais individualista também. Então ele até comenta aqui que nos mitos românticos diziam pra gente aproveitar o máximo, né? Do nosso potencial humano, de seguir nosso coração, de ter tantas experiências quanto possíveis de tudo, né? E que ele fala sobre o que é um fenômeno objetivo, o que é um fenômeno subjetivo e um intersubjetivo, né? Seria basicamente que o objetivo é uma coisa que não muda independente do que a gente acredita, por exemplo, que átomos existem, que a gravidade opera no nosso mundo. Ou o subjetivo seria, por exemplo, uma criança que acredita num amigo imaginário, né? Que ela, se ela deixar de acreditar, ele desaparece. E a intersubjetiva, eu não acho que seria exatamente o meio termo entre os dois. É uma crença em algo que não existe, mas de certa maneira também não depende do que as pessoas acreditam ou não. Então, se um indivíduo para de acreditar, não necessariamente esse agente abstrato deixa de existir. Por exemplo, deuses, nações, dinheiro ou leis. Indo para o próximo capítulo, sobrecarga na memória, que ele fala sobre essa questão, né? Porque a gente não consegue memorizar tudo da nossa experiência diária durante nossa vida. Então, existe uma limitação aí, né? Do que você poderia passar adiante ao longo das gerações culturalmente. Então, as histórias eram passadas e a precisão delas diminuía, né? Cada vez que você ia contando ao longo do tempo. A informação não era passada de maneira precisa. E aí ele fala do benefício da escrita, que, de certa maneira, a gente meio que conseguiu romper a mortalidade, né? Então, a gente consegue agora ter acesso a autores do passado, de tempos muito longínquos, e tentar imaginar de maneira mais objetiva o que eles pensavam, o que eles acreditavam. Então, isso que ele chama de sobrecarga na memória, né? O cérebro ele não consegue memorizar tudo e a gente utiliza livros para armazenar o conhecimento fora do corpo humano, fora da nossa mente. Como a gente era adaptado para armazenar um certo tipo de informação, a escrita mudou tudo. No próximo capítulo, Não Existe Justiça na História. Ele fala sobre essa questão de preconceito, de racial, de misoginia, por exemplo, né? E um certo apelo à natureza que não existe, né? Você não vai encontrar ética na natureza, ou justificar hierarquias do ponto de vista natural. Então ele também comenta aqui sobre o gênero como uma construção social. Então ele dá até o exemplo aqui, né? Da questão de como os homens se vestiam, né? Antigamente. A gente tem aqui o rei Luís XV com um tamanco e meio uma postura de bailarina. E depois ele mostra o Obama, né? Mas de acordo com o que a gente acredita que seria a masculinidade hoje. Então ele explora esse aspecto que é construído socialmente nos seres humanos e as possíveis explicações do patriarcado ter acontecido também, né? Porque que grande parte das sociedades humanas é o homem que domina, né? Então aspectos desde a biologia e sociais também. Parte 3, a unificação da humanidade. Aqui eu acho que eu vou começar a falar um pouco mais. Então ele começa falando da primeira parte, que é a seta da história. Ele fala sobre como as culturas mudam, se a história tem uma direção, né? Na verdade, ele argumenta que, na verdade, a história é mais um fluxo, né? Ele não vai muito de acordo com uma questão mais determinista da história. Ele começa falando sobre algumas contradições, né? Da nossa espécie, né? E dessa não uniformidade das crenças. Então, ele até comentando que no período medieval, por exemplo, existe a ideia de paz de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que aconteciam as cruzadas, né? Então as pessoas acabavam lutando pela honra, por outras coisas, e que essas duas crenças elas não podem coexistir. E hoje também ele também comenta sobre a questão da liberdade e o contraste com isso com a justiça, né? E aí, se existe uma espécie de direção, ele argumenta que a sociedade está em uma tendência mais global, na questão da globalização, né? Dessa cultura de muito fluxo. Inclusive, ele até fala aqui sobre essa questão de se existe uma cultura autêntica, né? Livre da infecção de outras culturas que são moralmente inferiores.
Toda essa questão também dessa crítica decolonial, né? Essa ideia de colonização, de como isso é ruim. E ele, na verdade, vai falar, e eu acho isso muito interessante, na verdade não existe nenhuma cultura hoje autêntica. Todas as culturas que existem hoje são resquícios de outras culturas que também mudaram, que também foram oprimidas, que também oprimiram. Então, a gente fala dos impérios incas que foram invadidos pelos europeus, esses impérios também invadiram outros povos e atacaram eles, guerrearam com eles também. Então, tem aquele mito do bom selvagem, né, que é bem presente nas explicações de algumas escolas da sociologia, da antropologia, por exemplo. Então, ele até fala aqui que um dos exemplos mais interessantes dessa globalização, dessa mistura de muitas culturas, é a cozinha étnica, que ele fala, né? Em um restaurante italiano, esperamos encontrar espaguetes com molho de tomate. Em restaurantes de poloneses e irlandeses, muita batata, etc, etc, etc. Na Argentina, carne. Mas ele fala aqui que nenhum desses alimentos é originário dessas nações, né? O tomate e a pimenta e o cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia apenas depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante Alighieri nunca enrolaram espaguete coberto de molho de tomate com seus garfos. Os garfos nem haviam sido inventados. Guilherme de Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida com pimenta. Ele também fala a questão dos índios norte-americanos, né, que a gente representa eles como uma cultura com os cavalos lá correndo. Só que os cavalos, eles não existiam naquele momento, né? Na verdade, quem trouxe os cavalos foram os europeus, né? Na verdade, existiam, acho que, cavalos na América do Norte, mas o ser humano extinguiu. E aí depois os europeus trouxeram de volta os cavalos, né? Então, ou seja, uma nova cultura ali dos índios com os cavalos, né? Ele também comenta aqui uma coisa muito interessante. O ser humano, ele evoluiu para dividir as pessoas entre nós e eles. É uma tendência natural muito forte na gente. Até experimenta, assim, você pega crianças e separa lá em 2 grupos, um com cada cor, vermelho e azul. E elas espontaneamente começam a se segregar, começam a rotular, começam a gerar conflitos simplesmente por conta dessa tendência que a gente tem de separar as pessoas entre nós e ele. Ele vai comentar também dessa tendência que a gente tem de separar a gente entre mocinhos e vilões, né? Então, na biologia, você não vai ver um chimpanzé se sacrificando pelo bem da humanidade ou pelo bem de algum grupo, mas isso acontece com o Homo sapiens justamente por aquela questão de a gente acreditar em mitos, né, em mitos partilhados. E ele vai usar isso de gancho para dizer que a gente tem uma tendência de que, durante a história, a gente se unificou de certa maneira. E ele vai tentar explicar quais são os motivos disso, que são 3, que é a ordem política e imperial, a ordem econômica e monetária e a ordem religiosa. Então, os mercadores, os conquistadores e os profetas foram as primeiras pessoas que estavam operando de acordo com isso. Esse capítulo é muito legal, mas uma coisa que ele não tem, pelo menos na minha versão, pelo menos nesse livro aqui, ele não tem referências, esse capítulo 9. Eu não sei se é só nesse meu livro, se de vocês também não tiverem, deixe um comentário aqui. Sim, é claro que isso tira um pouco do peso das afirmações do que ele está falando aqui, mas acaba virando uma espécie de ensaio, né, que você não precisa de referências para dizer. Ele é um historiador, provavelmente existe uma questão aqui de que ele sabe o que ele está falando, mas certamente a gente acaba tirando um pouquinho do peso das afirmações dele. Bom, o próximo capítulo, cheio do dinheiro, ele começa falando sobre o Hernán Cortés, quando ele invadiu o México em 1519, como os europeus eram sedentos por ouro e como os astecas não tinham essa ambição. Comenta sobre os massacres dos cristãos e dos muçulmanos durante séculos. E aí que vem a parte muito interessante, né? Que conforme os cristãos eles foram vencendo as batalhas, eles marcavam o ouro, eles faziam moeda de ouro, né? E o prata, só que eles marcavam isso com o sinal da cruz, agradecimentos a Deus, etc, né, pelo esse combate. Só que também ele conta aqui que eles fizeram moedas com mensagens islâmicas também, que eles mesmos utilizavam. E os muçulmanos também utilizavam dos cristãos. Dessa maneira, gerando uma espécie de rede de tolerância entre eles. Então, ao invés de ver ele como seu adversário, eles passavam a ver eles como uma oportunidade de colaborar, de fazer negócio, de trocar itens e de enriquecer. Ele comenta sobre a ascensão da especialização da produção e discute esse limite entre a colaboração e a confiança. Porque você tinha ali o escambo, né? Ele até comenta das limitações que o escambo tinha, né? De você trocar um item lá, ter que levar as caixas de uva pro cara que quer comprar um sapato. E como o dinheiro surge como uma excelente solução para essas trocas. Então essa é a importância muito grande do dinheiro, que ele poderia ser armazenado e transportado de uma maneira muito mais fácil, né? Não preciso de transportar todos os meus cavalos para fazer uma troca com você, né? Então,
Agora eu posso utilizar o dinheiro, porque a gente tem uma confiança no futuro que o dinheiro vai valer alguma coisa, você pode trocar por algum bem ou serviço no futuro. Porque o dinheiro já foi concha, já foi gado, já foi couro, né? Só que depois a gente começou a tratar o dinheiro de uma maneira muito mais simbólica. Tão simbólica que hoje 90% do dinheiro que existe no mundo nem existe. O dinheiro só existe porque a gente acredita nele. O papel, ele não tem valor em si. Ele tem valor, novamente, para essa expectativa de que a gente vai trocar por alguma coisa. Então a confiança é a chave aqui. A confiança é a matéria-prima. Alguém que foi economista pode me corrigir aqui, mas um dos índices que mais explicam a prosperidade das nações é o nível de confiança nessa nação. Seja nas instituições que vão honrar os contratos, ou as empresas e as pessoas, no que você pode emprestar o dinheiro, que ele vai ser retornado para você no futuro. Então esse lance das pessoas confiar uma nas outras é muito importante. Quando as pessoas não confiam uma nas outras, elas não fazem troca, então o conflito aumenta muito. Tem até um livro que eu quero ler, chama Bowling Alone, que o Jonathan Haidt citou ele no Roda Viva, eu achei bem interessante também. Ele comenta também como que o dinheiro, a ideia do dinheiro se espalha, né? Porque, por exemplo, o dinheiro ele pode ser muito, muito bem quisto, e as pessoas quererem ele muito na Europa, do Mediterrâneo, por exemplo, mas não necessariamente isso acontece na Ásia, né? Mas por que as pessoas começam a valorizar ele na Ásia? Por exemplo, se no Mediterrâneo existe uma demanda alta por ouro, as pessoas começam a buscar ouro em outras regiões. Vamos supor que em outro continente, na Ásia ali, tenha muito ouro. Os asiáticos podem até não quererem esse ouro, mas eles sabem que os europeus querem. Então eles trocam as coisas que eles querem pelo esse ouro que eles têm. Então o ouro começa a valer na Ásia. Mesmo se na Ásia eles não tivessem interesse algum no ouro, como um fim em si, né? Como algum artefato de luxo, por exemplo. Ele comenta aqui: cristãos e muçulmanos incapazes de concordar em termos de crença religiosa concordam quando se trata de uma crença monetária. Porque enquanto a religião nos pede para acreditar em algo, o dinheiro nos pede para acreditar que as outras pessoas acreditam em algo. E aí depois ele vai para o parágrafo que eu acho um dos melhores aqui, que ele vai muito contra a nossa intuição de moralidade do dinheiro, de moralidade do lucro, né? E eu gosto desse tipo de abordagem, quando ele te surpreende, e ainda mais quando ele provoca bastante. Ele fala que, durante milhares de anos, filósofos, pensadores e profetas demonizaram o dinheiro e o consideraram a raiz de todos os males. Seja como for, o dinheiro é também o apogeu da tolerância humana. O dinheiro é mais tolerante que a linguagem, leis estaduais, códigos culturais, crenças religiosas e hábitos sociais. O dinheiro é o único sistema de crenças criados pelos seres humanos que pode transpor praticamente qualquer abismo cultural e que não discrimina com base na religião, gênero, raça, idade ou orientação sexual. Graças ao dinheiro, até mesmo pessoas que não se conhecem e não confiam umas nas outras são capazes de cooperar de maneira efetiva. E aí, novamente, por que eu gosto dessa frase? Não só porque ela tá certa, porque ela justamente foge de certos modismos intelectuais, né? Por exemplo, que eu estava falando da crítica, a moralidade do lucro, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, como já dizia lá o álbum do Pink Floyd. Veja bem, o dinheiro também é um problema, tá? No que ele até comenta posteriormente a isso. Trouxe essa questão de artificializar as relações humanas, né? Tirar aquele aspecto mais íntimo, que também incomoda as pessoas e a mover até de uma maneira justa. Eu não acredito que a gente tenha que mecanizar essas relações, né? Como a amizade, a família ou relacionamentos. Eu acho que um pai possa vender o filho, por exemplo, para ele obter lucro. Tem uma coisa que ele comenta aqui, que durante muito tempo a gente teve essa questão da honra, da lealdade, da moral e do amor. E que o mercado ele conflita com isso, né? Porque você pode vender todas essas virtudes. E também ele comenta essa extrapolação para uma parte mais cruel. Mas isso tudo a gente já sabe disso, né? O mais difícil é você chamar atenção pro contrário, do processo de pacificação que o dinheiro traz também. Eu posso, por exemplo, comprar um produto agora, sei lá, de uma pessoa que está no interior da Austrália, e eu tenho uma confiança muito grande que ele vai chegar para mim numa data prevista, no intervalo previsto, que seja. Existe uma cadeia de um monte de pessoas colaborando com esse processo, que não vão pegar meu produto no meio do caminho, não vão quebrar ele no meio do caminho, e se quebrar vão ter medidas legais onde eu posso acessar. Pro cara lá no interior da Austrália, que tá colocando a comida na mesa dele, da família dele, ele consegue esse sustento porque existe uma rede de confiança gigante que vem até a mim. Isso é um processo muito novo da humanidade, né? As pessoas não confiavam umas nas outras, assim, da tribo vizinha, né? Que a gente tinha conflitos de clãs, de família durante séculos, por exemplo. Eu acho interessante e corajoso o Harari falar isso. Bom, o próximo capítulo, Visões Imperiais, ele fala sobre o Império, né? E seu papel de unificação. Já falou do dinheiro, agora vai falar sobre o Império. Ele comenta que os impérios foram a principal redução drástica da diversidade da humanidade.
culturalmente e etnicamente falando, nesse sentido de homogeneizar como que a cultura humana é. Só que ele também comenta aquela questão da palavra imperialista, né, de como isso é uma coisa pejorativa. Só que ele comenta que a crítica aos impérios basicamente são duas hoje em dia. Que os impérios não funcionam, que não é possível governar de maneira eficaz vários grupos, e que se for possível não deve ser feito porque os impérios são máquinas do mal destruidoras e exploradoras. Logo de cara ele já desbanca a primeira hipótese, porque majoritariamente, desde quando a gente vive nas sociedades agrícolas pra cá, a gente viveu algum tipo de império. Então dizer que eles não funcionam simplesmente não é verdade, se a gente considerar o aspecto de estabilidade ao longo do tempo, né? Do tipo, quais são as outras alternativas que existiram durante a humanidade e ela continua existindo? Foram impérios, depois veio um império tal, depois veio outro império. É estranho dizer que eles não funcionam, sendo que é basicamente o modus operandi de como a humanidade se comportou durante a história. Então essa questão dos povos que eram oprimidos em algum império, quando o império acabava, outro império tomava, ou aqueles povos subordinavam outros povos, que agora eles estavam por cima, né? Só que aí, corajoso dele também, aqui ele comenta sobre alguns benefícios dos impérios, né? Que eles foram utilizados para financiar obras de arte, financiar a justiça, a caridade, financiar a filosofia, por exemplo. Então, hoje na humanidade, a gente encontra diversos legados do imperialismo que a gente considera bons hoje e que foram legados do imperialismo. Isso é um pouco daquela falácia genética, né? Do tipo, alguma coisa é ruim só porque a sociedade vigente, hegemônica naquele período, construiu aquele tipo de coisa, ou aquela... Não tô falando coisa material, tá? Até uma coisa mais abstrata, por exemplo, como democracia, é uma coisa ocidental e por conta disso ela não pode ser boa. Ou, sei lá, alguma coisa que o nazismo deve ter inventado que era muito bom hoje em dia, mas isso é ruim só porque o nazismo que inventou, entende? Não faz sentido, por isso que é uma falácia. Ele comenta sobre que as elites imperiais acreditavam que eles estavam trabalhando no bem-estar dos habitantes do império, genuinamente eles acreditavam nisso, e que o processo de assimilação dos outros povos ele era com frequência muito traumático, muito doloroso. E comenta também desse aspecto do racismo que teve. Ele dá um caso aqui de um indiano que vivia na Bretanha, na Inglaterra, que ele tinha todas as formações possíveis para estar ali, né? E ser bem quisto pela população. E depois ele foi jogado de um trem só porque ele estava na primeira classe, né? Como um homem de cor, tinha que estar na terceira classe. Isso ainda era no final do século XIX. E aí ele fala um pouco do ciclo imperial, e aí ele fala sobre essa questão de a gente separar os mocinhos e bandidos na história, né? Ele dá o exemplo da Índia e da Inglaterra, né? Que hoje a Índia adota um sistema democrático que foi a Inglaterra que impôs, né? Só que eles não querem se desfazer disso. Mesmo se eles se desfizerem isso, seriam com voto e de certa maneira seria contraditório. Então ele comenta isso, né? De que a gente tem que ver esse assunto com a complexidade que ele merece, né? Separar as pessoas entre boas e ruins não se ajusta como os dados se apresentam. A humanidade não funciona desse jeito. E demais, pro final, ele fala do Império Global, né? Como parece estar se acontecendo. Agora, nos últimos anos, não, né? Mas a gente não sabe se esses últimos anos são apenas um desvio disso. E em direção a uma globalização, né? Bom, capítulo 12, a lei da religião. Aqui ele começa falando da origem das religiões, né? Como é que elas surgiram. Desde o animismo, o politeísmo e o monoteísmo. Ele comenta os benefícios da idolatria. Ele também comenta que a ideia do politeísmo leva a uma tolerância religiosa maior. Porque quando você acredita que existem vários deuses, né, e as outras civilizações também têm os seus deuses, fica mais fácil de conciliar os mesmos povos vivendo em um único lugar. Agora, quando você fala que existe só um Deus e só um Deus é possível, isso gera mais conflitos. Ele dá o exemplo dos católicos e dos protestantes, desse conflito que marcou a Europa. Também fala de algumas discussões teológicas, dessa coisa da batalha do bem e do mal, essas incongruências lógicas com relação ao livre-arbítrio. Bom, se antes de eu nascer, Deus já saberia que eu ia nascer e como eu ia morrer e como seria a minha vida, que livre-arbítrio eu tenho. Ele fala também sobre o famoso problema do mal, né? Se Deus existe e ele é bom, porque tanta coisa ruim acontece no mundo, e como a religião tem muita dificuldade de explicar isso, e o problema de gerir essa ordem, né, com a ideia de mal também. Ou mesmo acreditar que existe um ser onipotente, onipresente, onisciente, e ainda assim acreditar que existe uma força diametralmente oposta, com intenções, e que ela consegue também operar de maneira efetiva no mundo. Essa ideia de conciliar um Deus onipotente e o diabo autônomo. Ele também comenta dessas religiões que não acreditam em um ser ciente, mas uma espécie de força da natureza,
Aí ele fala da história do Gautama, da religião do budismo, que é excelente e muito interessante também. Ele separa um tempinho ali da escrita dele para comentar um pouco. Aquela ideia de você aceitar o sofrimento, né? De aceitar a realidade como ela é. Com essa noção de que os prazeres e os sofrimentos e as felicidades, elas são passageiras. E não admitir isso é o que causa sofrimento, essa expectativa de buscar isso constantemente, né? Então eu preciso estar feliz o tempo todo e racionalizar isso, né? De não ter essa expectativa, você também não tem frustrações, vamos dizer assim, né? É bem interessante. Ele também comenta a questão do secularismo, né? Essa ideia do culto ao homem, onde ele aproxima essas ideologias modernas, né? Como o liberalismo, o capitalismo, o comunismo, o nacionalismo, e diz que elas são religiões, talvez uma parte mais problemática, né? Que o Harari é criticado até. Eu digo isso porque ele gasta um pouquinho do tempo dele para conciliar essa objeção a essa aproximação das duas coisas. Mas ele também diz que o critério que separa as ditas ideologias das religiões não é suficiente para, por exemplo, dizer que o budismo é uma religião, entende? Então, se vocês não estão comigo em dizer que as ideologias são também religiões, então o budismo não é uma religião, é uma ideologia. Mais pro final ele comenta sobre essa ideia do humanismo, né? Com a ideia de que o Homo sapiens tem uma entidade única e sagrada, vamos dizer assim, sendo esse humanismo liberal com raízes cristãs, né, com essa noção de que existem almas individuais, logo essa crença ela é inalienável, né? Também fala sobre o humanismo mais socialista, que ele é mais coletivista, e também comenta o que ele chama de humanismo evolutivo, que é algo que a crença que os nazistas tinham, né, de que eles são uma raça superior, onde eles têm o potencial de se degenerar. Ao final ele expõe as falhas desse último humanismo, onde ele fala dessa complexidade do tema e que o ser humano é um ser biológico e que não há separação da ciência política. E ele comenta, né, que essas três ideologias têm coisas que eles consideram sagrados, vamos dizer assim. Sobre o nazismo, ele comenta sobre por que não faz sentido essa crença do humanismo evolutivo. Faz uma tabelinha que está separando esses três tipos de postura, né? Você tem ali uma ideia mais universal que o liberalismo e o socialismo eles têm, até porque eles, de certa maneira, o liberalismo mais, eles são de origem iluminista, então você tem aquele aspecto da universalidade dos seres humanos, né? E quanto o humanismo evolutivo, não. Ele tem uma postura de se diferenciar, né? De assumir que eles são diferentes dos outros seres humanos. Próximo capítulo, o segredo do sucesso. Ele aqui discute um pouco dessa não linearidade da história, né? Como se tudo acontecesse de maneira bonita e coesa, né? Uma narrativa que, se você entendesse o começo, você entende o final. Porque muitos historiadores dão essa impressão, né? De que dos fatos existentes da história, eles são óbvios, que não aconteceriam de outra maneira, com viés mais determinista e finalista da história. Por exemplo, as ideias do Marx, né, de que a história vai acabar de algum jeito. Mas aqui o Harari ele dá bons motivos do porquê que isso é equivocado. Ele dá exemplo do cristianismo, né, esses diversos acasos que fizeram seu poder ser hegemônico, né, sem precedentes. Ele fala aqui que, por exemplo, quando Constantino assumiu o trono em 306, o cristianismo não passava de uma seita oriental esotérica. Nenhuma pessoa racional teria previsto que em apenas 4 anos eles dominariam o país. Se o exército bizantino tivesse conseguido evitar o ataque inicial, o islamismo provavelmente continuaria sendo um culto obscuro conhecido apenas por um punhado de iniciados, como qualquer outra religião que a gente meio que desconhece, assim, né? Então, existem esses acasos na história, né? Ele também comenta aspectos mais filosóficos, porque a história não pode ser determinística. Ele dá o exemplo de que ele chama de caos nível 1 e nível 2, e dessa questão da imprevisibilidade. E fala que a gente estuda a história não para conhecer o futuro, e sim para ampliar nossos horizontes, de que essa situação que a gente se encontra agora ela não é inevitável, que com certeza existem mais possibilidades diante de nós do que a gente imagina. Mas no final ele fala sobre uma ideia de que as pessoas veem que a cultura parasita a mente das pessoas. Então algumas teorias tentam explicar a história a partir de uma ideia de olhar para a cultura com uma espécie de infecção ou parasitismo mental, caso o ser humano seria hospedeiro. Daí ele dá 3 exemplos, que é a visão da memética, que inclusive vem da biologia, né? Ele fala do pós-modernismo e da teoria de jogos. Parte 4, a revolução cognitiva. O primeiro capítulo é a descoberta da ignorância. Esse capítulo eu acho um dos mais legais também, junto com aquele do dinheiro. Esse capítulo ele fala da ciência e como ela se desenvolveu, né? Qual a sua natureza singular e qual o seu impacto. Primeiro ele começa comparando com
com a idade pré-moderna e todo o avanço tecnológico com as grandes navegações, né, e até a ida do homem à lua. Comenta, por exemplo, que na maior parte da história os seres humanos não conheciam a existência de 99% das espécies, ou nem poderiam saber de, muito menos, por exemplo, tinham noção de micro-organismos, e que o avanço da ciência também se deu por uma espécie de feedback positivo do conhecimento, né? As pessoas começaram a investir mais na ciência porque ela dava muito mais resultado. Esse título é bem interessante, né? Descoberta da ignorância. Ele parece, de certa forma, ser meio contra-intuitivo, né? Descobrir que eu não sei. E isso faz totalmente sentido, porque o que ele vai propor aqui é que antes a gente tinha estabelecido o que o conhecimento era. Seja, por exemplo, nas escrituras sagradas, as pessoas não tinham motivações para ir além do que elas supostamente conheciam, porque tudo já estava escrito na Bíblia, por exemplo. Então você não tinha incentivo nenhum para ir além daquilo. Por que eu vou descobrir alguma coisa? Tudo já está descoberto. Existia também uma postura cultural de um certo pessimismo com relação ao futuro. Durante a Idade Média, a gente teve pouco avanço em diversas áreas, né? Muito mais na tecnologia. Então, o auge da humanidade era o passado e não o presente, muito menos o futuro. Ele até comenta aqui, as tradições de conhecimento pré-modernas, como o islamismo, o cristianismo, o budismo e o confucionismo, afirmavam que tudo que era importante de saber a respeito do mundo já era conhecido. Não havia necessidade de descobrir algo que qualquer pessoa já não soubesse. Eu até comento aqui que os profetas, eles se diziam como detentores de todo o conhecimento, né? De que daqui pra frente não tem mais nada, por exemplo. Ele até fala do Maomé aqui, e que ele conhecia toda a verdade. E que, a princípio, ele condenava os outros profetas, as outras religiões, de que elas estavam erradas, criticando as pessoas que acreditavam nessa verdade, porque ele ia trazer a verdade. E aí ele fala que a ciência é um desvio totalmente disso, do que aconteceu durante a história da humanidade. Que é uma coisa muito peculiar. Por exemplo, ele fala aqui que Darwin nunca afirmou ser o último dos biólogos. Ter decifrado, por exemplo, o enigma da vida de uma vez por todas. Depois de séculos de pesquisas científicas, os biólogos admitem que ainda não tem uma boa explicação para como o cérebro gera consciência. Os físicos admitem que não sabem o que causou o Big Bang, ou como conciliar a mecânica quântica com a teoria da relatividade. Hoje a gente tem essa noção de, tipo assim, a gente não sabe de alguma coisa, mas isso não era comum. E essa noção de revisão, né, de que se a gente encontra novas evidências, a gente meio que revisa as novas teorias que a gente tem, diferentemente, por exemplo, da postura religiosa. Porque ele até fala aqui, né, que a religião estava muito intrincada de como a sociedade operava e até era um meio de confiança, era um mito em que as pessoas compartilhavam. Ele até fala que se as evidências mostrarem que muitos desses mitos são duvidosos, como manter a sociedade unida? Como fazer com que as comunidades, os países e o sistema internacional funcionem? E aí ele fala essa separação, que a ciência não tem essa proposta, né, de dizer como... De falar sobre ética, por exemplo. Que essa é a estratégia do humanismo liberal, na verdade. Então a gente vive com uma verdade absoluta que não é científica. Em contrapartida, os regimes nazistas e comunistas iam pelo contrário. Eles declaram que tinha uma verdade final e absoluta. E fala que os nazismos afirmavam que suas políticas raciais eram os colorários dos fatos da biologia. E os comunistas que afirmavam que Marx e Lenin haviam revelado as verdades econômicas que jamais poderiam ser refutadas. É uma espécie de fechamento, né? Não existe espaço para progresso. E, inclusive, eu acho que uma das boas medidas, vamos dizer assim, que a gente pode saber se um programa científico ele é bom, é justamente esse tipo de atualizações, né? Se o seu campo de pesquisa está muito relacionado a teóricos muito do passados, provavelmente o seu programa de pesquisa tem muito dogmatismo, vamos dizer assim. Por exemplo, na minha área não era tão legal se você começar a citar artigo de 1970 e 80, porque a gente assume que o conhecimento é acumulativo, né? A gente vai refutando as ideias do passado, né? Ainda mais se as pessoas veem com maus olhos quando você critica teóricos do passado. Depois ele comenta uma parte muito legal que é o papel da matemática na ciência. Porque antigamente as explicações eram de uma maneira muito mais narrativa, né? Então você não tinha aquela precisão objetiva que a matemática te dá. A linguagem matemática, ela é muito importante para a ciência. Certamente um corpo de conhecimento ele é mais científico quanto mais matemática ele utiliza. Ele até comenta do Newton aqui, né? Agora você não precisa mais de criar que o Sol persegue a Terra, que o Saturno gira em volta de um deus, sei lá, e que por isso os planetas se movimentam do jeito que eles se movimentam. Ele propôs regras matemáticas muito claras que as pessoas podiam conferir e testar elas. A matemática ela traz a discussão para um aspecto muito mais democrático, porque a matemática ela é muito clara, muito objetiva e todo mundo pode aprender ela e colaborar. Agora, quando você tem um corpo de pesquisa que é desprovido ou até vê com maus olhos a matemática, você tem justamente o contrário. Você tem apelo da autoridade, porque é um outro fulano que sabe da realidade, ele usa aqueles termos rebuscados, porque só ele sabe, e ele cria uma espécie de status, né? Porque para você avançar no conhecimento, você tem que consultar ele, você tem que pagar ele, então o cara fica, né, lá em cima por conta disso, né? E aí quando você coloca a matemática, você meio que desmonta isso tudo, né? Desmonta essas elites intelectuais, entre aspas, e vão sofrer todo o escrutínio da matemática envolvida.
do teste científico envolvido. E não vão poder se esconder uma linguagem hermética, vamos dizer assim. Voltando aqui, ele também conta uma história muito legal sobre alguns clérigos que viviam na Escócia e que eles estavam criando uma espécie de fundo, né, de seguro de vida para as viúvas, né, que quando os padres morriam ou os órfãos de clérigos falecidos continuavam vivos, né, eles tinham que lidar com isso. Então eles separaram uma espécie de imposto para arrecadar para que essas pessoas tivessem uma vida digna. E eles tiveram que inventar um modelo estatístico para que levasse em consideração quantas pessoas nasciam, quantas pessoas morriam, e aí sim, com a conta, eles conseguiam dizer quantos os padres, os clérigos, não sei se era padre aqui, tinham que colaborar. E como isso hoje é presente nas áreas que não usam uma matemática mais rígida. Em vez disso, a gente usa muito probabilidade, que é a questão, por exemplo, da sociologia, da biologia, inclusive, da psicologia. Por isso que, por exemplo, na aula de física, você não tem tanta estatística, você tem aula mais de cálculo 1, 2, 3, 4. Mas isso é mais frequente nessas áreas onde o objeto de estudo é muito mais complexo. E até comenta aqui, muito interessante, né? No programa de psicologia da minha própria universidade, o primeiro curso obrigatório no currículo é Introdução à Estatística e Metodologia em Pesquisa Psicológica. Estudantes de psicologia do segundo ano cursam Métodos Estatísticos em Pesquisa Psicológica. Confúcio, Buda, Jesus e Maomé teriam ficado perplexos se lhes contássemos que, para entender a mente humana e a cura das suas doenças, primeiro é preciso estudar estatística. Depois ele fala que conhecimento é poder, ele cita o Francis Bacon, né, de que essa ideia de que aprender como a natureza funciona te dá vantagem, e que a ciência e a tecnologia eram campos separados, né, então a ciência como um aspecto mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais teórico e a tecnologia mais prático, e embora tenha interseções aí, que o Francis Bacon aproximou os dois. E depois ele fala uma frase que é um certo alt-tab na discussão, uma meta-discussão que ele fala aqui, que eu achei interessante. Ele fala que não pretendo afirmar que não exista exceção nessa regra, ou seja, colocando nuances nas afirmações, que as afirmações elas não capturam todos os pontos quando você está lidando com um objeto complexo que é a história. Um bom historiador pode encontrar precedentes para tudo, ou seja, a gente pode encontrar várias exceções à regra, mas um historiador ainda melhor sabe quando esses precedentes não passam de curiosidades que obscurecem o grande cenário. Isso é muito interessante, porque às vezes você está explicando alguma coisa, né, algum evento, tipo, isso acontece assim, e aí alguém pode apontar, mas existe uma evidência contrária, certo? Mas aonde a maioria das evidências apontam? Elas apontam para onde? Porque exceção à regra é esperado você encontrar. Então você tem que trabalhar com uma certa probabilidade e certas intenções, onde você vai encontrar a quantidade das evidências e a força de cada uma delas, onde elas apontam. E por isso eu achei um parágrafo interessante. Ele fala dos papéis dos cientistas, né, na evolução das guerras, no papel deles nas guerras, e quanto eles foram pessoas que foram pagas para ter soluções. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, você tinha aquele problema das trincheiras que meio que bloqueou a guerra, e os cientistas foram pagos para desenvolver, por exemplo, armas químicas, por exemplo, metralhadoras, aviões com metralhadoras também, tanques de guerra, tudo para tentar vencer esse bloqueio, né? E que, como antigamente isso não era presente, por exemplo, ele fala do exército romano que ele nunca investiu em tecnologia, em pessoas que vão pensar em novas tecnologias que vão oferecer uma melhor vantagem em guerra, né? Eles, durante boa parte do tempo, eles lutavam de uma mesma maneira com as mesmas tecnologias. Daí ele comenta desse ideal do progresso, né? E que a admissão da ignorância ajudou muito a humanidade. E aí ele fala do exemplo famoso dos relâmpagos, né? Que antigamente a gente achava que os relâmpagos eram deuses, hoje em dia a gente já sabe como eles funcionam de maneira muito mais natural. Ele também comenta sobre a moralidade da ciência, né? Como não é uma coisa intrinsecamente boa ou ruim, ela é simplesmente uma ferramenta. E que ela se beneficiou do capitalismo e do imperialismo. E ele também comenta mais pro final que a preocupação humana com a morte também está sendo vencida, né, de certa maneira. Então a gente está dando mais longevidade para a humanidade. No próximo capítulo, aí sim, ele fala sobre o casamento entre a ciência e o império. Aqui ele fala novamente sobre a Revolução Científica e como o imperialismo e a Revolução Científica foram inseparáveis. Quem financiava a ciência eram os impérios, por exemplo, que coletavam os dados das grandes navegações. Ele comenta por que a ciência surgiu na Europa e não em outra região do mundo. Por exemplo, que até em 1500 não existia grandes diferença entre as grandes potências do mundo, em nível tecnológico, né? Na verdade, se estima que 80% da economia mundial estava na Ásia. O que aconteceu na Europa foi uma postura filosófica e cultural. Uma postura muito mais intelectual do que material. E isso já havia sido cultivado de muito antes. A noção de aprender e principalmente a noção de assumir a ignorância. Praticamente toda expedição militar importante que partia para a Europa rumo a terras distantes levava a bordo cientistas incumbidos não de lutar, e sim de fazer descobertas científicas.
Quando Napoleão invadiu o Egito, em 1798, levou consigo 165 estudiosos. Entre outras coisas, eles fundaram uma disciplina totalmente nova, a egiptologia, e fizeram importantes contribuições para o estudo da religião, linguística e botânica. E aqui umas partes mais interessantes também que ele fala dos mapas vazios, né, como uma espécie de ilustração dessa noção. Então aqui a gente tem um mapa mundi europeu de 1459, a Europa cheio de detalhes, né, para representar as partes do que eles estavam cientes, mas eles não tinham regiões onde eles demonstravam coisas que eles não conheciam aqui. Agora, se você comparar com o mapa mundi de Salviati, em 1525, ou seja, ali já tem regiões que estão possível, ou seja, ali já tem regiões que a gente não sabe e a gente precisa de completar. Ou seja, existe um mundo fora da nossa mente que a gente não conhece e que a gente precisa de conhecer. Essa noção era tão presente que, por exemplo, até o Colombo, que queria chegar na Ásia, quando ele chegou na América, ele jurava de pé junto que ele tinha chegado na Ásia, não nas Ilhas Bahamas. Ele não era concebível ter um lugar que, por exemplo, não era mencionado na Bíblia. Isso foi muito interessante porque com essa disputa entre as nações europeias, entre territórios e poder, e você não pode ficar para trás, você tem que ir sempre em busca de novas tecnologias, novos poderes, agora que você tem essa mentalidade. As escrituras, elas não davam conta mais, né? Você não conseguia mais olhar para a Bíblia, para as outras escrituras sagradas, e acreditar que elas vão te dar uma vantagem, uma resposta final. Durante milhares de anos, não só os maiores pensadores e estudiosos, como também as infalíveis escrituras, só tinham conhecimento da Europa, da África e da Ásia. Era possível que todos estivessem errados? A Bíblia pode ter ignorado metade do mundo? E depois ele até comenta aqui. Colombo ainda era um homem medieval. Ele estava convencido de que conhecia o mundo inteiro, e nem mesmo a sua descoberta grandiosa foi capaz de convencê-lo do contrário. Aí ele fala da descoberta da América, né, que não apenas ensinou os europeus a preferirem observações presentes a tradições passadas, mas o desejo de conquistar a América também obrigou os europeus a buscarem novos conhecimentos o mais rápido possível. Se eles realmente quisessem controlar os vastos novos territórios, precisavam coletar uma enorme quantidade de dados sobre a geografia, clima, a flora, a fauna, as línguas, as culturas e a história do novo continente. As escrituras cristãs, os velhos livros da geografia e as antigas tradições orais eram de pouca ajuda. Ele fala sobre a invasão do espaço sideral, ele fala sobre os portugueses aqui nas Américas, os espanhóis, né, e como eles governavam, né, ele até comenta aqui, foram governados com mão de ferro por colonizadores gananciosos e inescrupulosos que os escravizaram e os colocavam para trabalhar em minas e lavouras, matando qualquer um que oferecesse menor resistência. E depois também os europeus começavam a escravizar os africanos, né? E qual foi a mentalidade dos astecas nessa época? E como isso serviu de espelho também para o Cortés, que aportou no México, fazer... E como isso serviu de espelho para o Pizarro, que chegou no Império Inca. Ele comenta um pouco de uma espécie que ele chama de visão tacanha. Ele fala que, por exemplo, os nativos daqui da América como não tinham essa curiosidade, eles acabaram ficando na desvantagem, né? Então, ele também fala da mesma coisa com respeito da Ásia, que eles deram pouca importância para o avanço dos europeus enquanto eles iam conquistando os continentes, né? Então, eles tinham o mesmo potencial de fazer isso, mas eles não tinham interesse porque eles acreditavam que o mundo girava em torno deles daí da Ásia, que isso acabou cobrando um preço muito grande depois. Ele volta nessa questão de que os impérios, para governar de maneira eficaz, eles tinham que estudar a língua dos povos que eles iam dominar e precisavam de entender a cultura, né, dos súditos deles. Então, os europeus modernos passaram a acreditar que adquirir um novo conhecimento sempre era muito bom. Ele comenta de duas posturas aqui, dos imperialistas que afirmavam que os impérios eram vastos empreendimentos, né, de projetos altruístas, e também fala da narrativa da exploração, né, de que os impérios são máquinas de exploração. E aí ele questiona essas duas visões. Se você quiser, você pode construir essas duas narrativas. Ele fala que você pode encher uma enciclopédia com os crimes dos impérios, ou você pode listar vários outros benefícios, como remédio, melhoria de condições, maior segurança. E fala do papel da ciência nisso, papel ruim que a ciência trouxe nesse aspecto. Volta a falar da questão racial da ciência e como existe uma ideia nas ciências humanas de uma espécie de culturismo, que seria, até de certa maneira, análoga a isso, mas é mais difícil para os historiadores e os antropólogos repudiar esse culturismo, esse choque de civilizações, dessas diferenças culturais. Bom, depois ele fala do credo capitalista também, que é um capítulo bem interessante. Um capítulo bem legal, que ele começa falando sobre o dinheiro, né, e como que funciona a economia moderna. Então, ele faz isso com 3 personagens, né. Ele fala que acho que é o Senhor Ganância, inclusive, cria um banco, e aí o empreiteiro, ele termina uma obra e guarda o dinheiro dele dentro do banco do Senhor Ganância, que são
sei lá, R$1.000. E aí tem uma moça que quer fazer uma padaria, só que ela não tem dinheiro. E aí ela pede emprestado pro senhor Ganância para fazer a padaria dela, para pagar o senhor Arguto. O senhor Ganância então empresta esses R$1.000 pra moça, e aí a moça paga o empreiteiro, que vai guardar o dinheiro no banco do senhor Ganância. Só que aí, quanto dinheiro que o Arguto tem? O empreiteiro, ele tem R$2.000. Só que quanto de fato existe no banco? R$1.000. Esse é o segredo da economia moderna. Gerar essa riqueza com essa expectativa que no futuro as coisas podem ser melhor. Permite que os bancos e toda a economia sobrevivam e floresçam é a nossa confiança no futuro. Toda confiança é, portanto, baseada na confiança no futuro imaginário, ou seja, o crédito. Daí ele compara a economia, daí ele compara uma espécie de economia pré-moderna com uma economia moderna. Antigamente eles acreditavam numa ideia que hoje não se acredita mais em economia, que é a ideia de jogo de soma zero, né? Que para eu ganhar, necessariamente tenho que tomar de alguém. Hoje em dia isso já foi superado, né? As economias não precisam de operar dessa maneira para enriquecer. Os dois lados podem muito bem ganhar com isso. Ele até comenta aqui: os lucros de uma padaria poderiam aumentar, mas só a custo da padaria da frente. Veneza podia florescer, mas só empobrecendo Gênova. O rei da Inglaterra podia enriquecer, mas só roubando o rei da França. O bolo podia ser repartido de muitas formas, mas nunca ficava maior. O crédito é a diferença entre o bolo de hoje e o bolo de amanhã. Se o bolo continua igual, para que exceder crédito? Ou seja, a evidência que a gente tem disso também é que existe crédito. Investe em alguma coisa para obter mais lucro no futuro. Se isso não fosse possível, as pessoas não estariam fazendo isso, né? Desse modo, empreendedores iniciantes tinham dificuldades para abrir novas padarias, e grandes reis que quisessem construir palácios ou travar guerras não tinham outra alternativa senão levantar fundos necessários por meio de tarifas ou impostos altos. Isso não era um problema para reis, contanto que seus súditos continuassem obedientes. Mas uma copeira que tivesse uma grande ideia para uma padaria e quisesse subir na vida, geralmente só podia sonhar com a riqueza enquanto esfregava o piso da cozinha da realeza. Então essa é a ideia, né? Eu posso ficar rico sem que você fique pobre. Depois ele até comenta aqui que do Adam Smith, né? Que argumenta que na verdade a ganância da individual é algo que beneficia todo mundo. Muito doido, né? De tentar juntar essas ideias tão antagônicas como egoísmo e altruísmo, e que um tá ligado ao outro. O Adam Smith ele nega essa tradição, né? Ele faz uma conciliação entre a riqueza e a moralidade, dizendo que, por exemplo, os ricos são pessoas úteis e, na verdade, benévolos à sociedade. O socialista que estiver me ouvindo aí vai achar isso um absurdo. Porque aí o Harari ele fala uma coisa bem importante. A riqueza vai continuar a aumentar se as pessoas investirem parte do lucro dentro da produção, por exemplo, contratando mais pessoas. E justamente essa é a ideia do capitalismo, né? O capital é aquilo que é investido na produção, né? A riqueza ela pode ser desperdiçada, ela pode ser guardada embaixo do solo ou em atividades não produtivas. Ele comenta também sobre uma espécie de credo que virou o capitalismo, né? Que não só... Porque assim, o Adam Smith ele e os economistas eles estavam propondo uma maneira científica e racional de como as operações humanas aconteciam. Mas, de certa maneira, isso virou uma espécie de crédulo, uma espécie de seita também. Que ele até comenta que envolve um conjunto de ensinamentos sobre como as pessoas devem se comportar e educar seus filhos e até mesmo pensar. Até faz analogia com os coaches, por exemplo, aí, né, eu acho. Que virou uma espécie de, até como as pessoas incorporam a noção do capitalismo de uma maneira muito intensa, né. Daí ele fala dos problemas, né, de crises, de bolhas que podem estourar, né, com essa injeção de crédito dentro do sistema, né, que os bancos acabam também imprimindo dinheiro para uma maneira muito frenética, né? E que essa ideia de especulação também foi o que deu a crise de 2008, né? Criando esse monte de dinheiro de faz de conta. E também... Ele não comenta aqui na crise de 29, né? Mas acho que também foi uma das coisas que aconteceram lá. Ele comenta sobre o poder do investimento nas grandes navegações e como isso foi importante para que elas pudessem acontecer. Ele comenta aqui, né? Esse era o círculo mágico do capitalismo imperial. O crédito financiava as novas descobertas, as novas descobertas levavam as colônias geravam lucros e os lucros criavam confiança e a confiança se traduzia em mais crédito. Ou seja, quanto mais eu investia e recebia o dinheiro, mais confiança eu tinha de fazer isso mais e mais vezes, né? Ele fala aqui também que o capital ele foge de estados que são ditatoriais e não consegue defender os seus indivíduos e sua propriedade, obviamente, né? Porque para que eu vou investir no futuro se amanhã o rei pode pegar a minha casa agora, entende? Então não vale a pena investir no futuro, então eu não vou me resguardar, eu vou aproveitar a vida como se fosse um bicho e fazer tudo que eu deixo de fazer agora e não pensar no futuro. E aí ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala sobre uma comparação da Holanda e da Espanha, porque em dado momento a Holanda e a Espanha, a Holanda era muito inferior à Espanha em quase todos os sentidos economicamente, né? A Espanha era um dos maiores, era país ainda na época, tinha um dos maiores exércitos do mundo, era muito influente, né? E aí ele conta a história de como a Holanda superou a Espanha na questão marítima, por exemplo.
E ele fala justamente dessa noção da Espanha, da Holanda ter uma economia moderna, onde o poder ele não era tão centralizado assim, porque o rei da Espanha ele podia fazer o que ele quiser. Por exemplo, você vivia na Alemanha e tinha 2 filhos. Um filho você enviava para a Espanha e outro para a Holanda para para empreender. Então lá na Holanda você emprestava um dinheiro para um certo negócio lá e você tem o lucro no futuro. E, consequentemente, cada vez mais você ia tendo lucro, entende? Você ia tendo feedbacks do mundo e você ia ganhando mais dinheiro com isso. Em contraposição, na Espanha, o rei da Espanha queria o dinheiro porque ele precisaria desse dinheiro para investir na guerra que ele ia fazer. E daí ele até vence a guerra, mas depois ele entra em um outro conflito com outra guerra e depois ele ia precisar de dinheiro. Ele queria o dinheiro do outro filho que ele sabia que tinha, né? Só que aí o pai dele fica furioso, não quero emprestar. Só que aí o filho convence o pai... E aí dá o dinheiro novamente pro rei. E esse dinheiro nunca mais é visto, né? E aí, enquanto isso, na Holanda, o pessoal honra com o contrato, quita na hora combinada, o que dá mais confiança para mais investimento. Só que na Holanda, um dos investimentos não deu certo, e o cara que você deu empréstimo se recusa a pagar o empréstimo que você deu para ele. Sendo assim, o caso vai para o tribunal, lá na Espanha e lá na Holanda. Na Espanha, os tribunais são subservientes ao rei, porque os juízes eles estão à disposição do rei e temem o rei também. Caso eles não façam a vontade do rei, eles podem ser presos, né? Podem ser desapropriados. Só que na Holanda, os tribunais são um braço separado do governo. Então, não depende dos príncipes, dos burgueses. O que acontece na Espanha? Um dos filhos, o processo dele é rejeitado, e na Holanda eles aceitam. Seu pai aprende, é melhor fazer negócios com os comerciantes do que com os reis. Só que não é o suficiente, o rei ainda prende o filho dele na Espanha. E aí só vai soltar ele com 20 moedas de ouro. Mais investimento de novo no filho que nunca mais você vai ver. E aí o que ele faz depois? Põe esse filho da Espanha lá na Holanda. Percebe que se quiser preservar o seu dinheiro e usá-lo para obter mais riqueza, é melhor investi-lo onde o Estado de Direito prevalece e a propriedade privada é respeitada. Por exemplo, na Holanda. Dessa forma, o rei da Espanha minou a confiança dos investidores, enquanto os comerciantes holandeses ganharam. E foram os comerciantes e não o Estado que construíram o Império Holandês. Daí ele fala também sobre o problema das grandes companhias, né, quando elas crescem de poder também. Ele fala aqui da economia de capital aberto da Espanha, né, que contratava mercenários, se não me engano, e que ela foi responsável por um monte de coisa ruim, por busca excessiva a esse lucro, né, porque eles não têm controle algum, né? Não existe controle algum também, assim como os reis, de certa maneira. E aí ele fala sobre a Revolução Francesa também e o impacto que essas decisões dos reis tiveram para a população. E que isso aconteceu porque tanto o banco quanto o rei, a população perdeu a confiança, né? Por causa da Companhia de Mississippi lá. Depois ele fala também do problema da capital do capital e da política. Ele fala, por exemplo, desses conflitos de interesses, né? Então, por exemplo, os caras começaram a fazer investimento para fora do país, por essas navegações muito arriscadas, né? E tinham devedores externos à nação, né? Então, se eles recusassem a pagar, a burguesia cobrava a realeza para eles ir lá invadir, roubar, extorquir os caras para ele obter os cursos que eles queriam, né? Ele até fala que é por isso que hoje a classificação de risco de um país é muito mais importante para o seu bem-estar econômico do que os seus recursos naturais. Então, por isso também é que, por exemplo, a Venezuela é muito arriscada de você investir lá, né? Porque tem um regime ditatorial em que o poder está preso em uma parcela muito pequena da população. As instituições são muito instáveis, então acaba que o país é muito pobre porque não tem investimento, mesmo com muitos recursos naturais. Vou até comentar aqui. Um país desprovido de recursos naturais, mas que desfruta de paz, de um sistema jurídico justo e de um governo livre, provavelmente receberá uma classificação de risco baixa. Estava até vendo uma entrevista com um cara da Coreia do Sul, e ele estava falando justamente isso, porque lá eles não têm recursos naturais, e os recursos que eles têm são as pessoas. Então por isso que o investimento em educação é muito alto, também que o recurso é a mente deles, né, vamos dizer assim. Que eles podem inventar uma nova tecnologia, operar uma tecnologia complexa, né, etc, etc, etc. Ele fala do culto ao livre mercado também, né, que também existe esse lado, que os mercados sozinhos não oferecem proteção alguma contra fraude, roubo e violência. E eles são cegos contra isso, né? Porque o lucro, ele fazem de tudo por isso, né? Inclusive, coisas horríveis que ele até cita aqui nessa parte que ele fala que é um inferno capitalista. Ele, por exemplo, ele fala da ideia do sapateiro lá. Então, ele pode obter lucro se a forma ele tiver novas soluções para o empreendimento dele, talvez contratar mais funcionários, ou aumentando o lucro da empresa, aumentando a jornada de trabalho dos funcionários sem remunerar eles a mais por isso, ou seja, explorando eles. Ele cita aqui também o avanço da escravidão que aconteceu nesse período e que
No capitalismo não há como garantir que os lucros sejam distribuídos de maneira justa, até porque a escravidão certamente não é justo, né? Ele até fala aqui que foi uma iniciativa puramente econômica, organizada e financiada pelo livre mercado de acordo com as leis da oferta e demanda. Ele até comenta aqui que o capitalismo matou milhões por pura indiferença unida à ganância. Depois ele fala que depois de 1945 ele fala que muita coisa boa aconteceu, o que traz como expectativa de vida, mortalidade infantil e ingestão de calorias melhoraram. E ele se pergunta se o bolo econômico pode crescer infinitamente, né? Porque ele depende das matérias-primas também e da energia, que é o gancho para o próximo capítulo, que é as engrenagens na indústria. Vem essa pergunta, né? Se o capitalismo ele depende dessas matérias-primas que são finitas, que quando elas acabarem, o que vai acontecer, né? Ele fala desse processo de converter energia de trabalho em outro tipo de energia, né? O que limitou a humanidade durante milênios. Com a Revolução Industrial, a gente conseguiu ultrapassar esse problema e também conseguiu solucionar o problema de escassez de matéria-prima, né? Porque com os avanços a gente consegue extrair energia de novos materiais de uma maneira muito mais eficiente. Ele também volta a falar sobre a questão dos animais, né? E como eles foram feitos de recursos. Ele fala sobre o macaquinho de Harlow, né? Que é uma história bem triste também. E depois ele fala sobre consumismo, né? Dessa ideia de que a indústria inventa produtos sem que a gente precise deles. Que boa parte da história humana, a fragilidade era uma virtude, né? Antigamente você tinha muita escassez e não ter excessos era algo bom. Essas ostentações eram apenas permitidas para os reis. E termina dizendo que o capitalismo consumista é a primeira religião que realmente os devotos fazem o que realmente é pregado como ideal. Também que mudou muito a postura dos ricos e dos pobres, né? Antigamente, os pobres tinham, de certa maneira, por causa da escassez, essa virtude de gastar pouco, ser mais moralista com relação aos excessos, e os ricos esbanjavam o status com as coisas que eles tinham. E hoje isso parece mudar. Os ricos são muito mais minuciosos para gastar o seu dinheiro, e as massas sucumbem, gastando o pouco que tem em seus desejos mais imediatos. Depois, uma revolução permanente. Esse aqui também é um capítulo que eu gosto bastante. Ele fala sobre o problema da revolução industrial e a mudança, né? Começando pelo ajuste do tempo, né? Então, antes as pessoas não marcavam um tempo exatamente igual a gente marca agora, né? Se você pensar os sapateiros medievais, os agricultores medievais, eles olhavam para a estacionalidade do ano, né? Isso foi mudando e agora com o trabalhador tendo que respeitar o ritmo das grandes cidades. Isso foi uma grande mudança. Ele fala até dos relógios portáteis e das fábricas que impuseram os cronogramas dentro do comportamento humano, né? Pra gente seguir bem à risca. Só que não só isso, né? Além dessa questão do tempo, o que atingiu a humanidade de maneira muito curiosa e muito impressionante foi a questão do colapso da família, da comunidade local e sua substituição pelo Estado e pelo mercado. Ou seja, os valores mudaram muito. E daí ele começa a falar desse colapso da família e da comunidade. Que antes, as demandas dos seres humanos eram supridas pela família e pela comunidade local. E agora as empresas e o Estado faz isso. Ele fala que a família era o bem-estar social, o sistema de saúde, o sistema de educação, a indústria de produção, o sindicato, o fundo de pensão, a empresa de seguros, o rádio, a televisão, o jornal, o banco e até mesmo a polícia. Ou seja, eles mesmos se resolviam, eles mesmos dependiam deles mesmos. Você não tinha sistema de bem-estar social do Estado, né? Então a família cuidava de você, a família cuidava da comunidade local, então todo mundo se ajudava. Então ela ajudava com base nessas tradições locais, uma espécie de economia de favor, né? E que diferencia dessa visão mais mecanicista da oferta e demanda. A maioria das necessidades humanas eram atendidas pela família e pela comunidade. Isso é muito forte nos seres humanos, tá? Essa noção da gente estar ligado com a família é uma coisa bem até biológica. E ele até comenta aqui que os grandes imperadores, grandes mestres, eles nem mexiam tanto nessas questões de família ou comunidade local, porque sabia que ia dar muita resistência, né? Então o que eles faziam era convencer os grandes chefes dessas famílias ou dessas comunidades, em vez de dissuadir a família, por exemplo. Então era importante que se você se deslocasse da sua família, você praticamente morria. Não ia ter emprego, não ia ter educação, não ia ter comida, não ia ter onde ficar, não ia ter onde morar e ninguém ia se importar com você. Você ia ter que se conviver com uma comunidade alternativa, muito mais hostil, que iam fazer de tudo para se aproveitar de você. Inclusive até comenta aqui, meninos e meninas que fugiam de casa podiam, na melhor das hipóteses, se tornar servos de uma nova família, ou seja, se tornar escravos de uma nova família, talvez. E, em último caso, havia o exército ou o bordel. Por ele também comenta algumas coisas ruins dessa coalizão de holista, assim, vamos dizer, de comunidade, de grupo, né? Porque uma vez você nascendo nessas famílias, você estava condenado a ser o que seu pai foi, né? Então, se você era fazendeiro, filho de fazendeiro, você ia morrer
sendo filho de fazendeiro. Você tem que carregar a tradição no sangue, né? Essa questão da tradição é muito forte também nas famílias, né? Mesmo que você não quisesse, individualmente falando. Você, menina, que quisesse casar com outro menino, não ia acontecer, porque quem decide com quem você vai passar pro resto da sua vida não é você, é sua família. E aí, provavelmente, obviamente você como mulher ia ser só um recurso do seu marido, da sua família, né? A sua única obrigação é cuidar da casa e ter filho, né? Você não tinha sua individualidade. E também você viu como moeda de troca entre grandes famílias, né? Que a menina era valorizada nesse sentido de ter a castidade, né? E a sobrevivência da família estava muito ligado a isso, ao homem cultivar essa cultura de honra dele, né? Mais patriarcal, e a mulher ser a benquista e do lar, vamos dizer assim. Essa questão da tradição era muito forte. Isso é uma noção bem interessante, né? Porque só depois do avanço do liberalismo, com as ideias iluministas, que a noção de individualidade ela chega, né? A Revolução Industrial também atuando bastante nisso, né? E aí ele até comenta aqui, por exemplo, se você matasse o meu primo, eu tinha que matar o seu primo, mesmo que seu primo não tivesse feito nada. Tem aquelas questão dos Lannister lá, por exemplo. Os Lannisters mataram lá alguém dos Stark lá, ou das famílias do norte, né? E aí o que o cara faz pra se vingar? Mata os filhos do Lannister, as crianças lá que eles tinham aprisionado, mesmo que elas não tivessem feito nada, ou seja, a noção de indivíduo nem existia, era uma noção muito mais coletiva, né? Do coletivo que sobrepunha ao indivíduo, né? Então, ele comenta aqui, né? O Estado e o mercado abordaram as pessoas como oferta que não podia ser recusada. Torne-se indivíduos, eles disseram. Casem-se com quem quiserem, sem permissão de seus pais, aceitem o emprego que quiserem, mesmo que os mais velhos da comunidade não aprovem, vivam como desejarem, mesmo que não possam chegar a tempo para o jantar com a família toda semana. Você já não depende da família ou da comunidade. Nós, o Estado e o mercado, tomaremos conta de vocês. Nós lhe daremos alimento, abrigo, educação, saúde, bem-estar e emprego. Nós lhe daremos pensões, seguros e proteção. Que é justamente o que aconteceu, né? Ele até comenta aqui que a literatura romântica muitas vezes apresenta o indivíduo como alguém lutando contra o Estado e o mercado. Nada poderia estar mais distante da realidade. O Estado e o mercado são a mãe e o pai do indivíduo. E o indivíduo só pode sobreviver graças a ele. E isso realmente parece contra-intuitivo, mas ele me convenceu de que isso é o caso, na verdade. Dizer que, tipo, por exemplo, o mercado, ele te limita, ele causa uma espécie de escravidão, uma espécie de coerção, em que você tem que se libertar. Ou a mesma coisa vale pro Estado, que o Estado é um malvadão, que subjuga o indivíduo. Na verdade, é por conta deles dois que você é um indivíduo. Ele discute essa questão, né, do preço que a gente ganha, do preço que a gente perde com essa emancipação do indivíduo, né? Muita gente hoje tem falta dessa questão mais próxima, né? Que tamanho é humano, né? Da nossa demanda mais coletiva de estar junto com a galera ali e tal, não sei o quê. Que isso também foi projetado ao longo da evolução, né? A gente tem esse laço social muito forte. Mas ao mesmo tempo é o mesmo laço que causa brigas, né? Que causa fofoca, repulsa, tribalismo, né? Nós contra eles, às vezes nas redes sociais, as pessoas se juntando em grupos, acabar com a vida de indivíduos, né? Então, enfim, é um papo interessante e complexo, que acho que a sociologia ela entende bastante. Ele fala dessa mudança, né, de identidade de grupos, ele fala que tem as tribos de consumidores hoje em dia, que a gente se identifica, sei lá, porque eu gosto de alguma produção audiovisual, ou alguma banda, ou algum tipo de hábito, né? Então as pessoas acabam fazendo coalizões com esse tipo de coisa, não mais com os outros tipos de tradição, né? Ele fala também da época de paz, né? Que, por incrível que pareça, a gente nunca teve uma era tão de paz na história da humanidade. Assim. E muita gente nem se dá conta nisso, né? Provavelmente, se você nascesse no passado, alguma guerra você ia estar se metido. Hoje em dia a gente não se dá conta de quão bom aos nossos tempos, né? Até comenta aqui, ó. A diminuição da violência se deve, em grande parte, à ascensão do Estado, e em toda a história, a maior parte da violência resultava em rixas locais entre famílias e comunidades. Né? Volta para aquela questão, aqueles clãs que eram... Coloca a foto do Kyo e do Yori aí, ou do Naruto também. Que lutavam durante eras e eras e eras e eras, brigando um contra os outros, né? E como se fosse tradição, sabe? Você vai nascer e o objetivo da sua vida é aniquilar o nosso inimigo, que é o outro clã. E à medida que os impérios eles cresceram, eles controlaram essas questões e a mortalidade caiu, né? A violência caiu. Ele fala também sobre a retirada dos impérios, né? E como isso também... Isso acho que faz parte também do modelo liberal que a gente vive, de certa maneira, que nunca existiu essas trocas de poderes que a gente tem hoje com a democracia. Então, por exemplo, eu até comento aqui que, comparada à média histórica e no longo prazo, a retirada britânica do Império Britânico em 1945 é um exemplo de paz e ordem, porque ele foi
dissolvido de maneira institucional, sem briga, sem nada, e isso nunca aconteceu em outro momento na história. Ele também fala que mais ainda foi o colapso do soviético, né, que simplesmente foi muito mais pacífico ainda, apesar de, novamente, se achar alguns conflitos nesses casos. Em nenhum momento anterior um império tão poderoso desapareceu de forma tão pacífica e rápida. Em outro momento da história, provavelmente isso não ia acontecer. Ele fala que a gente está num período de muita paz e também que o Oppenheimer devia ganhar um Nobel da Paz, porque depois que o pessoal fez a bomba atômica, qualquer guerra em larga escala seria um suicídio coletivo. Inclusive, muitas pessoas que estudam o assunto argumentam também que um dos pontos de a gente estar uma questão de paz é que existem as armas nucleares, entende? Então a gente, olha, gente, ou a gente conversa, diáloga agora, a gente aposta na diplomacia, porque se a gente guerrear, não vai sobrar ninguém, nem eu, nem você. E também fala que a guerra se torna menos lucrativa. É justamente o que o pessoal argumenta com essa questão das guerras hoje em dia, né? De que é um custo muito grande e que é improdutivo. Ele comenta aqui que, contanto que a China e os Estados Unidos estejam em paz, os chineses podem prosperar vendendo produtos aos Estados Unidos, negociando em Wall Street e recebendo investimentos dos norte-americanos, né? Os capitalistas, eles falam isso, os liberais também eles comentam isso, né? De que a guerra é muito custosa, que vale mais a pena o pessoal lucrar em cima um do outro. Mas ele comenta que isso é uma questão de tempo, né? Durante boa parte da humanidade a gente estava em guerra, pode ser que isso aconteça no futuro também, não existe exatamente uma garantia de que isso vai acontecer, que a gente vai ficar nesse estado de paz eterna. Eles viveram felizes para sempre, é um capítulo que eu acho legal também, e ele faz a pergunta, né? A gente é mais feliz hoje em dia? A gente teve progresso, o bem-estar social aumentou, a riqueza aumentou, né? Mas a gente é mais feliz, né? Então, essa é a questão que ele propõe. Ele cita alguns argumentos do romantismo aqui, e que contrasta de novo essa ideia da expectativa que a gente tem hoje, do caçador-coletor da antigamente, né? E fala de coisas boas, coisas ruins. Por exemplo, fala que a experiência de antigamente, algumas coisas a gente se perdeu, hoje em dia a gente não tem mais tanto isso. Mas, por exemplo, ele fala que a mortalidade infantil reduziu de 33% a menos de 5%, isso é bastante coisa, e que a gente está melhorando a longo prazo. Mas a gente não pode saber se isso, a gente não tem como saber se isso é uma boa sorte, a gente está vivendo um momento bom, ou se isso vai mudar no futuro, né? E tem gente tentando mudar o futuro aí, né? Ele fala sobre uma questão de computar a felicidade, né? Do que é felicidade, uma discussão mais filosófica, bem interessante também. Ele cita que os prazeres imediatos, eles não induzem uma felicidade a longo prazo. Também, por exemplo, que a doença, ela diminui a felicidade só a curto prazo. Cita aqueles exemplos, né? Do pessoal que mede a felicidade das pessoas. O pessoal ganha na Mega Sena e outra pessoa fica paraplégica, né? E você vê que no começo você tem um boom de felicidade para quem ganha, e para quem tem o infortúnio, ele diminui a felicidade, mas a longo prazo ele volta para aquele estado interior. Aquela ideia de que a gente, de certa maneira, tem uma programação mental de ter nossa felicidade constante. Assim. Se você quiser mudar isso, tem que ter outros... lutar contra a tua mentalidade, de certa maneira. Ele fala que... E discute sobre a felicidade no sentido de que a família é uma coisa muito importante, a comunidade é uma coisa muito importante, e dá um papel menor pro dinheiro e pra saúde. Também fala que o casamento é importante. Esse tipo de dado, eu não sei como é que tá agora, porque eu sei que o pessoal anda revisando esses estudos, né? E também sei que quando o pessoal mede as pessoas que são mais felizes, geralmente está vinculado, assim, a ter um parceiro a longo prazo, em ter dinheiro também e ter saúde também. Eu não sei se... Então, acho que isso merecia um pouquinho de revisão hoje, né? Que esse livro já tem mais de 10 anos, se não me engano. Também ele fala o papel das mídias sociais, né? Esse fenômeno da comparação, né? Das pessoas, que antigamente a gente não tinha isso. Depois ele comenta sobre a felicidade química, né? Que a felicidade, de certa maneira, a gente é um ser material, então modifica a nossa biologia, também modifica as nossas sensações. Então, o que é a felicidade a nível biológico, que é interessante, né? Ele também fala sobre o sentido da vida, de que o liberalismo trouxe isso também, né? Novamente quebrando com as noções tradicionais. Antigamente, essa questão era muito mais objetiva, as pessoas diziam para você o que deveria ser feito, né? E o que era uma vida virtuosa, o que eram coisas boas, por exemplo. Ele fala aqui que a maioria das religiões e ideologias ao longo da história afirmou que há parâmetros objetivos para o bem, para a beleza e para como as coisas deveriam ser. Uma noção bem tradicional, assim, de ver, bem conservadora, ao meu ver. Outra posição, o liberalismo, ele traz uma questão mais individual, né? Do tipo... Siga o que você mesmo acha que é bom para você, né? O liberalismo santifica as sensações subjetivas dos indivíduos e vê essas sensações como fonte suprema de autoridade. O que é bom e o que é mal, o que é bonito e o que é feio, o que tem de ser e o que não tem de ser, tudo isso é determinado por aquilo que cada um de nós sente. Cita um pouco do Rousseau aqui, né? Siga o que seu coração diz. Fala também um pouco do budismo aqui, novamente, né?
que essa busca incessante por determinadas sensações leva aprisiona ao sofrimento, né? Que é algo que eu já tinha comentado lá. O capítulo é legal, assim, eu acho interessante ele trazer essa discussão. Nesse capítulo aqui, se não me engano, é o último ou penúltimo, que é o fim do Homo sapiens. Então ele vai falar, né, do fim do Homo sapiens, né, quando que a gente vai se extinguir, porque a gente também é só um animal, como qualquer outro. Ele fala dos avanços tecnológicos, aí como a gente pode fazer o que a gente tem de potencial para fazer com a nossa espécie. E esse capítulo aqui talvez seja um dos que eu menos gosto, porque ele fala muito do futuro, muito sobre essas tecnologias, o que poderia ser. E eu não acho que a gente é capaz de fazer isso. Eu sou muito cético com relação a previsões que a gente possa fazer desse tipo de coisa. Eu acho que a sociedade, a tecnologia, ele é um objeto muito complexo e eu não tenho grandes evidências de que a gente consiga prever anos no futuro do que vai ser. Eu justifico esse capítulo aqui simplesmente porque são boas perguntas, mas eu não acho que ele traz boas respostas. Mas ele fala um pouco dessa noção de transhumanismo, talvez, né? De também transformar o humano de certa maneira, uma vida, por exemplo, de um ciborgue, por exemplo, que a gente pode estar se transformando. E até em outras vidas, ele até fala de singularidade aqui também. E o último capítulo ele fala o animal que soltou um deus, na verdade parece só um textinho. E eu acho que é gancho pro próximo livro dele, que aí sim vai falar sobre isso, né? Sobre o Homo Deus. Sinceramente, eu não sei se eu quero ler esse livro. Mas o pessoal fala bem desse livro. Eu não sei, ele já tem um tempinho que já foi lançado. Não sei, talvez um dia. E assim acaba Sapiens. Espero que você tenha gostado. Eu vou fazer umas críticas agora, rapidinho. Eu acho que ele é muito categórico nas afirmações dele. Como se houvesse sempre muito consenso ou não uma interpretação muito dele. Eu acho que o Harari ele não tem um léxico muito grande aqui. Eu acho que ele não trata os assuntos com muitas nuances que eu acho que se ajustariam à complexidade do tema que ele quer tratar. O pessoal até fala que ele é muito tudólogo, né? Eu nem acho que seja um problema. E não acho que seja um problema ser tudólogo também. Eu não vejo livros de grandes narrativas sendo um problema. Tem muitas afirmações para poucas referências comparado a outros livros, né? Essa tentativa de aproximar as ideologias como se fossem religiões, eu acho problemático. Eu entendo o que ele quer dizer, eu entendo que existe uma interseção em coisas mais elementares das duas coisas, mas eu discordo disso, embora algumas aí tenham seus profetas e suas bíblias. E, novamente, o livro é abrangente, né, e tenta explicar tudo, a história do Homo sapiens desde a origem do universo. E, obviamente, isso tem um preço. Se você for muito raso, você perde a precisão. E também de não ter uma certa originalidade. E, novamente, se você for muito categórico e não tiver um vocabulário amplo para se ajustar às nuances da história, certamente cada frase vai ser um erro. E eu acho que isso acontece também. Ele tem uma postura interessante, só que eu acho que ele erra ao mesmo tempo. Por exemplo, quando ele vai trazer as ideologias, ele traz uma ideologia X, aí ele logo no parágrafo seguinte fala, mas essa aqui também tá nanã. Aí ele ataca uma coisa, mas essa aqui também. Isso pode ser bom, porque, novamente, você tá colocando todas as coisas que estão jogando em favor do tema, assim, né? Mas só que eu acho que o contraste ele é muito rígido. Eu não sinto que ele enriquece o assunto quando ele faz isso. Eu sinto uma questão dele, tipo assim, eu escrevi um parágrafo criticando uma ideologia, agora eu preciso criticar a outra, senão o pessoal vai falar mal de mim, entende? Então eu me sinto obrigado de fazer isso. Me parece um pouco isso às vezes, sabe? E embora o ponto positivo seja ele citar as duas coisas, entende? Mas eu acho que poderia ter feito de uma maneira diferente. Eu acho que esse livro também tem uma postura um pouco pessimista, ele coloca a humanidade em um constante julgamento do começo ao fim. Eu acho que isso tem a ver com um certo clichê dos intelectuais públicos, que é de falar que o mundo tá acabando, embora no final ele não argumente que isso pode não estar acontecendo. Mas, por exemplo, hoje o Harari fala muito questão das big techs, né? Das possíveis IAs e como isso vai ser ruim, né? Então, esse tom pessimista, eu geralmente não gosto por esses dois motivos. Eu não sei se ele é coerente com a realidade, e eu acho que isso é uma coisa meio saturada. A gente acaba gostando muito dessa questão do que incita as preocupações, né, do que fala mais dentro das nossas emoções, né, e quando a pessoa tá fazendo isso comigo, por isso que eu não gosto muito de livro de filme de vingança, porque ele é uma emoção muito instintiva da gente, né? Então quando tem um filme de vingança, eu fico meio assim, você tá querendo apelar pra esse tipo de coisa, tá ligado? Você tá me tratando como se fosse, sabe, um qualquer um aí, sei lá. Acho que quando o livro ele vem como uma coisa meio catastrofista demais, eu sinto um pouco isso também. Eu não acho que esse livro seja isso, tá? Não necessariamente é isso, mas eu acho que tem certos tons do livro que soam dessa maneira. Mas falando bem do livro, eu acho que ele tem muito boas sacadas mesmo. Ele propõe várias reflexões que, a meu ver, não estão do campo de visão do público em geral. Ele mexe em alguns vesperos, que às vezes são tratados até como dogmas, eu acho isso muito bom. Tratar todo mundo como uma questão de tratar todas as relações humanas como oprimidos e opressores. A questão do dinheiro como uma coisa boa. A questão da ciência, né, de nunca tive esse ponto de vista de ver
essa questão de assumir a ignorância, né? Eu acho que são originalidades do livro, assim. Não lembro de esse discurso ser frequente e visto em algum lugar. E eu acho que eles convencem e são muito bons. Então essa questão de fugir desses modismos intelectuais é uma coisa que eu acho legal. Eu acho que ele faz isso. E eu acho que ele traz uma discussão mais atual também, né? As perguntas que ele traz, né? Que em geral são as melhores perguntas que eu acho que poderiam ser feitas. Se a gente estiver falando do que é o Homo sapiens. Então ele fala da abstração. Tipo assim, se eu estiver pensando, o que eu tenho que escrever para fazer um livro do Homo sapiens? Eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que ele pegou os pontos de chave, de virada de chave mais importantes. Isso é, voltar desde a biologia, né, inclusive vou falar disso depois, mas falar do poder da abstração, falar da evolução agrícola, da noção da escrita. Então eu acho que ele, se existe uma proposta do livro que é enxergar essas grandes mudanças, eu acho que ele cumpre esse papel, que ele pega as grandes mudanças. E aí, voltando para a questão da biologia, eu acho uma coisa muito legal que esse livro traz, que eu não sei se eu vejo muito nas seções de livros de humanidades e tudo mais, que é a questão de trazer o lado biológico, o lado das ciências hard, assim, também para a questão do livro, né? Porque eu acho que o Harari ele é muito atento a isso, porque tem uma questão daquela noção de consciência, né, de unir todo mundo junto, de unir todo o conhecimento. E que embora as humanidades elas têm muito crédito em descrever como o mundo social opera, eu acho que existe um desdém, um certo negligenciamento com a questão da biologia, por exemplo. Em volta e meia, né, mais no começo e no fim, ele não esquece que ainda somos Homo sapiens, somos primatas, como qualquer outro bicho, e a gente está restrito sim a algumas limitações. Novamente, esse é um grande elogio que eu faço pro livro. Bom, então é isso, esse foi minha resenha do Sapiens. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar mais alguns vídeos, vamos ver como é que vai ser. Mas se você gostou, deixa a curtida aí, comente se quiser, e até mais.